Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 17 de abril de 1970, a Apollo 13 conseguiu regressar à Terra. A Apollo 13 foi a terceira missão a tentar pousar na Lua. Infelizmente, após 2 dias de viagem, um dos tanques de oxigênio do módulo de comando explodiu e a viagem à Lua transformou-se numa missão de resgate dos 3 astronautas a bordo. Para os mais supersticiosos, o 13 transformou-se mesmo no número do azar. O que é extraordinário é que o mundo tinha parado para ver o primeiro homem a andar na Lua menos de um ano antes. One small step for man. One giant leap for mankind. Esse primeiro passeio lunar de Neil Armstrong ficou para a história, mas 9 meses depois já quase não havia audiência para esta terceira missão. O público já se tinha habituado. É de facto incrível a velocidade com que o ser humano se habitua a cenários que parecem impossíveis meia dúzia de meses antes. Por outro lado, também é essa capacidade de adaptação que nos faz seguir em frente. Mas voltando ao programa Apollo, de uma maneira geral, as 2 únicas histórias que são contadas são as da Apollo 11, que pousou na Lua, e da Apollo 13, que ia correndo muito mal. Das outras, praticamente não se fala. E se hoje se fala quase mais da Apollo 13, a culpa é de Jim Lovell, o comandante da missão, e também do realizador de cinema Ron Howard. Quiet on the set. Camera speed. Sound production, take 1. Action! Em 1992, Lovell decidiu escrever um livro com o seu relato do incidente. Quando terminou o primeiro capítulo, enviou, juntamente com uma proposta, para várias editoras e produtoras. Foi uma loucura. Começou uma guerra de licitações e Ron Howard acabou por ficar com os direitos do filme. Aliás, o filme começou a ser rodado em 1994, ainda antes do livro ser lançado. Okay, guys, we're going to the moon. Para simular a gravidade zero, a ideia era prender os atores com cabos, mas Spielberg sugeriu ao seu amigo Ron Howard que ele usasse antes o KC-135. O KC-135 é um avião da NASA, capaz de simular o ambiente de gravidade zero e tem a alcunha carinhosa de Cometa do Vómito. Acho que não são necessárias mais explicações. Let's hope we don't have to do that again. E assim foi. Mas, como o KC-135 só conseguia simular a gravidade zero 25 segundos de cada vez, Bill Paxton, Tom Hanks e Kevin Bacon tiveram de fazer 30 a 40 mergulhos por voo 2 vezes por dia. Ou seja, com mais de 600 mergulhos e mais de 4 horas em gravidade zero, os 3 atores de Hollywood realmente adquiriram mais experiência nestas simulações do que muitos astronautas reais. Roger that, Houston. That's wonderful news. E sem surpresa, também poucas vezes o Tom Hanks, o Bill Paxton e o Kevin Bacon estiveram tão magros como nesse filme. O filme estreou em 1995 com uma agenda carregada de filmes de verão e com adversários de respeito: Braveheart, Toy Story, Die Hard, 007 GoldenEye, Waterworld e muitos mais. Foi um ano bom. Mas, felizmente, a concorrência direta de Apollo 13 no fim de semana de estreia foi a Lady Dredd, com o Sylvester Stallone, e os Power Rangers. Vá lá. Correu menos mal. Failure is not an option. O filme é um clássico que envelheceu muito bem e que vale a pena ver ou rever um destes dias. Também fez muito dinheiro e continua a fazer, apesar de não ter batido nenhum recorde do Guinness. With all due respect, sir, I believe this is going to be our finest hour. O recorde do Guinness fica mesmo para a tripulação real da Apollo 13. E que recorde foi esse? Está agora a perguntar. Foi o da maior distância a que um ser humano já esteve afastado do planeta Terra. É que, para regressar a casa, a Apollo 13 teve de dar a volta à Lua. E assim, os astronautas estiveram a mais de 400 mil quilómetros de casa. Felizmente, conseguiram voltar para contar a história. Esta, sim, foi uma verdadeira odisseia no espaço e com final feliz, apesar da tripulação do comandante Jim Lovell não ter conseguido pôr os pés na Lua. Gentlemen, it's been a privilege flying with you.